comenta: para voltar para o STJ é preciso a maioria absoluta de 8 votos ou 6 votos apenas, ou 6 votos apenas. Vamos verificar. Existe uma confusão aí nessa questão da maioria qualificada e da maioria relativa, ou seja, é necessário 8 votos, 6 votos? Vamos aqui entender. A questão dos 8 votos é para analisar a questão da constitucionalidade ali. Porque o que está sendo alegado pelo ministro Cristiano Zanin, para que vocês possam entender? Que houve o julgamento no STJ ele foi equivocado, porque segundo o artigo 97 da Constituição Federal, quando há temas que envolvem a constitucionalidade por tribunais inferiores, essa matéria tem que ser submetida ao plenário. Ao plenário. E no plenário, para que seja declarado se aquela lei é constitucional ou inconstitucional, é necessário a maioria qualificada, ou seja, 8 votos. Tá? Então, segundo a tese defendida pelo ministro Cristiano Zanin, lá no STJ, para que fosse declarada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, tudo bem? Da revisão da vida toda, seriam necessários 8 votos. 8 votos. Tudo bem? Estão me entendendo? Porque a maioria qualificada reserva de plenário, conforme a disciplina esculpida ali pelo artigo 97 da Constituição. Tudo bem? Então, ali é 8 votos. Votos. Nós sabemos, e frisa-se, coloca entre parênteses, com destaque, sublinhado, que a revisão da vida toda não tem apelo constitucional. Então, essa discussão, ela se queda frustrada, não deveria nem ser arguida, não deveria nem ser debatida no STF. Bom, mas enfim, não foi essa a interpretação que se deu ali no juízo de admissibilidade e que foi recepcionada pela grande maioria dos ministros, com exceção do excelentíssimo ministro Fachin. Ele sempre, desde o princípio, observou, um grande constitucionalista, ele sempre observou que não havia nenhum apelo constitucional nessa matéria. E naquela ocasião, ele já tinha votado para que o trânsito em julgado já tivesse sido dado no STJ. Tá? Então, aqui nós fizemos esse parênteses da maioria qualificada. Agora, no STF, nós estamos em sede de julgamento de embargos de declaração. Aqui não está se discutindo mais a constitucionalidade ou inconstitucionalidade, porque a regra de transação ela é constitucional, né? Nós estamos agora no julgamento dos embargos de declaração, que mais uma vez eu friso, visa discutir obscuridade, omissão e contradição no julgamento. São esses 3 aspectos que vão ser analisados: omissão, contradição e obscuridade. Qual desses 3 elementos, qual dessas 3 aspectos discute a matéria? Nenhum discute a matéria. Tá? Então, são apenas rebarbas que merecem ser polidas ali, retiradas para que o julgamento se dê de uma forma mais límpida, mais pura, mais correta, mais coerente. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Então, agora é necessário tão somente 6 votos para que o julgamento dos embargos seja favorável ao embargante ou desfavorável ao embargante. Tá? O embargante aqui, no caso, o INSS. Nós estamos figurando na condição de embargados. O INSS é o embargante e nós, aposentados, somos os embargados. Nesse cenário, eu acredito que não vai ocorrer, seria o suficiente apenas 6 votos, sejam para que a tese seja vitoriosa ou para que a tese seja revista. Mais uma vez, caso entenda, eu acho isso muito remoto, que houve uma violação à reserva de plenário, a revisão da vida toda não está perdida. Tá? Então ela vai retornar para o STJ para que ali seja feito o julgamento nos termos que o STF irá definir. Mas isso, acredito eu, que não vai ocorrer. Tudo está se caminhando
para que seja definido ali naquela semana, na primeira semana de fevereiro. Entendido? Ficou entendido aqui. Hugo Lemos que fez essa pergunta. Não foi o Hugo Lemos. Deixa eu ver se subir aqui um pouco o chat para ver se eu não perdi. Isso, João Antônio Barreto. Ficou entendido, Jairo. Jairo Antônio Barreto, ficou entendido? Vamos na sequência.